dia, estimados ouvintes da Rádio Mindset. Hoje é terça-feira, está no ar mais uma edição do programa Tom do Board. Eu sou Tatiana Mwongo e o nosso tema de hoje é focado na integridade financeira. Vamos analisar os caminhos para uma efetiva prevenção ao branqueamento de capitais. Na semana passada falamos sobre o risco de crédito e tivemos cá um convidado muito especial, o Dr. Núrio Camões. Muito obrigada por ter vindo. E ele nos deixou aqui insights bem interessantes sobre a Central Privada de Informação do Risco de Crédito e podemos ver que teremos mudanças no futuro. Isso é muito bom. Hoje a nossa conversa é sobre integridade financeira e temos cá um convidado que é mesmo um convidado muito especial. Temos aqui a honra de receber o Dr. José Cerqueira. José Cerqueira tem 28 anos de experiência no setor financeiro bancário, dos quais 12 foram dedicados ao compliance, e é uma verdadeira autoridade em matéria de prevenção e branqueamento de capitais. Ele possui uma pós-graduação em Compliance, é certificado em Compliance e Anti-Money Laundering e é um membro ativo do grupo técnico da Abank. Seja bem-vindo, Dr. Cerqueira. Obrigado, bom dia. Hoje na técnica temos a Leila Amar e temos também aqui a nossa equipa de audiovisual. Vamos para uma breve saudação musical e já voltamos. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que podem interagir conosco. Enviem as vossas questões, as vossas dúvidas, partilhem as vossas experiências pelas redes sociais da Rádio Mindset. Temos Rádio Mindset 5 no Instagram, a Rádio Mindset no Facebook e no LinkedIn. E temos também o nosso WhatsApp, 931-992-715, 931-992-715. Enviem as vossas questões. A integridade financeira refere-se à adesão a padrões éticos e legais em todas as transações financeiras, garantindo a transparência e a confiança no sistema financeiro. E para falarmos um bocadinho sobre isto e sobre prevenção e branqueamento de capitais, já temos aqui o nosso convidado, José Cerqueira. E, Cerqueira, para começar, acho que vamos começar pelo básico, essencial. Explica para os nossos ouvintes o que é então a prevenção e branqueamento de capitais. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Conseguiram conversar por acaso para vir para a rádio. Agradeço imenso. Para dar uma nota, não é humildade, mas é verdade daquilo que eu tenho presente. Eu não me considero um especialista em compliance, fique claro. Não me considero porque eu acho que ainda há muito para aprender, ainda há muito caminho. Apesar de toda essa experiência, todo esse entusiasmo neste mundo de compliance, branqueamento de capitais, trabalhando efetivamente nessas matérias ao longo de 12 anos, mas não me considero especialista em compliance, apesar de ter uma certificação, mas não me considero porque acho que ainda há muito a aprender. Sou essencialmente um entusiasta do aprendizado e, por conseguinte, tenho estado a tentar dar o meu melhor em prol do melhor para o país, da organização onde funcionei, e não só também para o país, nessas matérias, debitando meus conhecimentos, mas só até muitas das vezes, na brincadeira, gosto de gozar, gosto de dizer que eu sou um advogado frustrado. Aquele que não começou nem acabou o curso de Direito. Como disse, sou entusiasta do aprendizado e tento sempre dar o meu melhor. Só para deixar claro que eu não sou especialista e que o que eu vou aqui falar não são verdades absolutas, nem com isso diz que é o melhor, que é a melhor abordagem. Obviamente que também tenho falhas, tenho erros, até porque eu não sou muito teórico. Obviamente que isto, a parte muito teórica, até faz muita confusão, porque eu sou mesmo prático. Eu sei fazer isso na vida prática, não sei muito de muita teoria, já não tenho disponibilidade nem tempo para estar a decorar leis e normas, porque eu acho que nesse sentido nós até já temos muitos especialistas em Angola. Nós temos bastante especialistas em Angola, no mundo teórico, e eu para mim, felizmente, eu sou mesmo do terreno. Então vamos à prática, Cerqueira. O que é na prática, então, a prevenção e branqueamento de capitais? Entrando aqui na questão já prática,
Isso, obviamente, também é uma carga teórica muito grande. Não estou com isso a dizer que as pessoas não devem perceber ou entender de teoria, não devem estudar teoria, obviamente que é importante. Mas o grande desafio, efetivamente, é a implementação efetiva, ou seja, transformar essa teoria em prática. Este aqui é o grande tema. Por mais que a gente domina muito a teoria, mas quando a gente chega no terreno para implementar na prática é complicado. Entrando aqui para o conceito de pagamento de capitais, que muitas das vezes também é deturpado, ou seja, há muita tendência a se falar que pagamento de capitais dinheiro de origem ilícita. Vou tentar usar termos mais simples possíveis, ilícitas, introduzidos no sistema financeiro, que é para dar então a imagem ou a cara de dinheiro lícito, depois juntando esse dinheiro com outros valores, que é para tentar então integrar isso dentro do sistema. Mas na verdade a verdadeira definição de pagamento de capitais não é essa. Não é essa. Isso é um entendimento que tem que se ter algum cuidado quando se faz, porque a verdadeira definição de pagamento de capitais é proventos de origem criminosa, introduzido no sistema econômico ou financeiro. Nós temos muita tendência a conectar pura e simplesmente o dinheiro ao sistema financeiro bancário, mas não é verdade. Mais abrangente do que isso, porque também temos que ver aqui o lado econômico. Pode também fazer negócios ilícitos e introduzir dentro do sistema econômico e conseguir o dinheiro ou os proventos serem lavados. Esta é a primeira nota que eu queria deixar aqui da definição. De capitais. Agora, nós podemos objetivamente falar do sistema financeiro em concreto, obviamente que isto é mesmo a introdução de dinheiros provenientes de atividades ilícitas com o objetivo de torná-los lícitos, introduzindo depois ou misturando com outros valores que é para então dar aquela ideia de mascaramento que é para esses dinheiros serem de origem ilícita. Eu não vou falar aqui de história de capitais, das definições de Al Capone. Não, eu acho que esta definição eu sou muito prático, não vou entrar em muita teoria, porque até hoje em dia existe muita teoria disponível até nos Googles, nas IAs desta vida. E quais são os principais regulamentos que existem em Angola que auxiliam então na prevenção do branqueamento de capitais? Isto, para dar nota que existe muita regulamentação. Sendo certo que podemos destacar aqui algumas normas. Estamos a falar de leis, por exemplo, a Lei 520, que é a grande base, que agora sofreu uma ligeira alteração, uma alteração parcial por conta da Lei 1124. Mas essa é a lei base exatamente do pagamento de capitais. Depois temos a Lei 1917, que também sofreu uma ligeira alteração com a 924, que é do terrorismo, neste caso. Eu tentando destacar aquilo que é mais crítico. Depois, a nível do sistema financeiro bancário, que eu acho que a gente vai falar mais do sistema financeiro bancário, temos aqui um aviso que, de facto, é um aviso que traz aqui uma grande inovação e um aviso bastante robusto, que é o aviso 224, que define aqui, de certa forma, as regras da prevenção do pagamento de capitais e financiamento de terrorismo. Eu acho que, na essência, depois já, obviamente, há uma série de normas paralelas, existem diretivas, existem instrutivos, existem guias, existe uma série de normativos, todos neste sentido. Mas eu digo, para além destas normas, nós olhamos para o sistema nacional, existem também aquilo que o GAFI faz, que são as recomendações, que são os padrões internacionais, mas existe uma outra coisa que, para além disso, que no fundo também são as leis dos outros países. Os bancos, por exemplo, que se relacionam com contrapartes internacionais, até porque nós estamos muito expostos a relações com contrapartes internacionais. Existem também outras legislações, notas, jurisdições, não é? E outras normas, como outros guias, questionários, por exemplo, o Wolf Berger questionário de bancos, por exemplo. Para quem lida com banco correspondente, tem que estar alinhado com esse Wolf Berger questionário de bancos. E não só as boas práticas do próprio setor, que também, quer dizer, não estão escritas, mas é abordagem baseada no risco dessas instituições financeiras internacionais, bancárias, nas suas relações que eles aplicam, os seus critérios, face àquilo que é o apetite, o risco que eles têm diante dessas matérias. Agora, as pessoas, obviamente, também têm isso tudo muito disponível hoje no próprio Google, conseguem consultar toda essa legislação. Mas para dizer que nós, nesse momento, até não temos falta de legislação, de certa forma, pese embora ainda haver aqui alguns setores que faltam algumas regras, mas como temos tendência a falar mais aqui do sistema financeiro bancário, para já acabamos por estar bem servidos, porque até temos carta circular que determina aquilo que são os conteúdos mínimos para formações, inclusive neste mundo do pagamento de capitais e financiamento de terrorismo, feita pelo próprio regulador, o Banco Nacional de Angola. E com tanta regulação, e disse no início que importa aqui transformar a teoria em prática.
Quais são os desafios neste caso? Existe muita regulamentação, falou aqui da lei e disse que há uma alteração recente à lei, que existe aviso, e também o aviso que mencionou do Banco Nacional de Angola é deste ano e diz que é um aviso bem robusto. Quais são os desafios em colocar toda essa teoria em prática? Esta é efetivamente uma pergunta crítica. Obviamente é aquilo que eu digo, quer dizer, eu não vou conseguir discernir aqui todos os desafios, né? Vou falar aqueles que me vêm na mente atualmente, mas esta de facto é a parte complexa. É a parte complexa a que eu me referi logo do princípio, que é a implementação efetiva, que hoje está muito em cima da mesa, a implementação efetiva, que é transformar a teoria em prática. No entendimento mais simples é transformar a teoria em prática. E, de facto, escrever é fácil. Eu tenho estado a dizer sempre isso. Escrever é muito fácil. Está ao alcance de todos. Nós hoje temos muitos bons juristas, muitos bons pensólogos que escrevem bastante bem, mas depois aqui o lado desafiante de implementação, enfim, ou seja, transformar essa teoria em prática, de fato, é um desafio. E nós, a nível de desafio, nós temos muitos desafios. Desde logo, começando pela implementação da própria legislação. Como eu disse há bocado, escrever é muito fácil. Transformar isso em operacionalizar essa teoria é deveras complexo. Quer dizer, em primeiro lugar, é que há muita legislação. Excesso de legislação em muitas normas, principalmente o setor financeiro bancário, que é um setor que tem muita regulamentação e é um excesso também muito visado a nível de supervisão. E esse, desde logo, é o primeiro desafio, que é pegar toda esta normativa, todas estas normas e operacionalizar essas normas, porque quando eu às vezes vou agarrar num aviso do BNA, um aviso, uma norma, qualquer que seja, implementando na prática, quer dizer, eu tenho que operacionalizar. E operacionalizar é, desde logo, um desafio tremendo. Tremendo por quê? Porque há normas que impõem no rigor que eu, por exemplo, sem uma ferramenta informática, não consigo implementar. Não consigo implementar, quer dizer, tenho que agarrar naquela norma, transformar aquilo em algo que operativamente funcione. E este, desde logo, é um grande desafio. Há um outro grande desafio também que nós podemos identificar a nível nacional, que é a qualidade dos dados e a própria atualização contínua dos dados, né? É aquilo que está muito na moda, todo mundo hoje fala que o IC, né? E o CASMA. É verdade que este tema também da qualidade dos dados recolhe mesmo identificação e inteligência, conforme está previsto na própria lei do AML, quando se fala de identificação e inteligência. É um tema crítico. É um tema crítico, por exemplo, grandes bancos que já vêm algum histórico para trás, numa realidade que não havia um nível de exigência tão elevado, por exemplo. Nós lembro na altura, 20 anos atrás, 28, 30 anos atrás, o nível de exigência para tratar de uma conta eram os mínimos possíveis. Esse banco tem todo esse histórico para trás e que agora tem que se ajustar a um nível de exigência muito alto, não é? Que não vão só de identificação dos dados, nesse caso dos clientes, estamos a falar de dados pessoais e documentos de identificação, mas estamos a falar de já identificar desde logo a origem dos fundos, até o porquê que querem se transacionar com o banco, que tipo de transações querem fazer. Isto torna, desde logo, isso tudo muito complexo, isso é um desafio muito grande e é um desafio crítico. Isso associado, inclusive, à falta de base de dados, até também de consultas, por exemplo, nós temos estado a falar bastante sobre o tema dos BEFs e dos PEPs, porque Cerqueira, vou ter que lhe interromper. Traduza lá isso para os nossos ouvintes, BEFs e PEPs. Ok, obrigado. E é importante ir fazendo essas observações, né? Cada vez a gente entusiasma-se, mas, por exemplo, eu tenho muita tendência a falar da AML, quando eu falo da AML é branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro, né? A verdade é que a identificação de pessoas politicamente expostas, nós, um dos temas, pontos críticos, sempre a nível da abordagem, do risco na relação com os clientes, já de determinadas categorias que já consideradas que são, já, desde logo a partida, consideradas de alto risco face à sua exposição em função que têm nas suas responsabilidades. As pessoas politicamente expostas, logo, são pessoas de alto risco, por exemplo, nessa relação com essas entidades, é preciso logo fazer diligência, reforçar, ou seja, ter mais conhecimento sobre esses clientes. Quem são esses clientes, o que é que eles fazem, a origem do património, a origem dos fundos, quer dizer, é preciso fazer um monitoramento regular e constante sobre essa atividade. Mas até a origem do património tem que ser explicada ao banco? Tem que ser explicado. O património, a origem dos fundos tem que ser explicado. São segmentos de alto risco, logo impõem esse tipo de rigor, de diligência mais apertada, mais robusta, que é para se perceber de facto quem são essas entidades. Há países que têm a prática até das pessoas, quando vão assumir esses cargos públicos, nesse caso, declararem patrimónios, o que têm, que é para não enriquecerem, sem se perceber exatamente porquê. Mas não tem interesse por aí, vamos entrar aqui no campo
da identificação, de facto, hoje, para dizer que a identificação vai para além daquilo que é só o documento de identificação pessoal, mas também perceber, de facto, a origem dos fundos, a origem do património, o tipo de relação que querem ter com o banco, o tipo de transações que querem executar. Desde logo, os bancos, não só, também para poder checar a nível das listas internacionais de entidades sancionadas, para ver se a entidade também já tem referências negativas sancionadas, e a partir dali faz o apetite do risco das próprias instituições financeiras bancárias, desde logo até definir ou aceitarem se querem se relacionar com essas entidades ou não. Porque nós, desde logo, podemos não aceitar se relacionar com a entidade se essa entidade representa um risco alto, por exemplo, a questão financeira bancária, se a pessoa estiver envolvida em situações delicadas de crimes e coisas do gênero, ou no mínimo garantir que há uma monitorização reforçada sobre essas entidades. Um outro grande desafio tem muito a ver com recursos tecnológicos ou ferramentas informáticas. Isto, de facto, é um desafio brutal porque estes processos são eficazes, ou para serem eficazes, carecem de ter aqui, de facto, o suporte tecnológico. Suporte tecnológico e cada vez mais suporte tecnológico bastante avançado e caro, desde logo muito caro, que exige grandes investimentos para ter esse suporte tecnológico. Hoje até já se fala em machine learning, que é aprendizagem de máquina, já se fala de inteligência artificial, quer dizer, e a verdade é que também não é possível, na instituição financeira bancária, trabalhar nesses temas para mitigar efetivamente o risco do branqueamento de capitais, do terrorismo, sem usar automatismo, sem usar equipamento ou ferramentas informáticas, por exemplo, processo de filtering, que no fundo é o rastreio de entidades para ver se essas entidades estão sancionadas nas listas. Manualmente não é possível fazer. Não é possível. É possível porque existe uma série de combinações de nomes, de acrônimos e várias possibilidades que humanamente não é possível fazer. O próprio tema da monitorização de transações também, humanamente, não é possível fazer. É preciso, de facto, ter aqui, nesse caso, softwares bastante avançados para poder monitorar com base nas regras que o banco vão definir, faça a sua realidade operativa, faça o conhecimento do banco, dos comportamentos dos seus clientes, e vão poder, então, criar uma série de regras para poder monitorar as transações. E essa monitorização não é possível fazê-la humanamente, com Excel, por exemplo, não é possível. Um outro tema também tem a ver, por exemplo, com o desenho de modelos comportamentais, por exemplo, que é para definir padrões comportamentais dos clientes relativamente às suas transações, neste caso, gerar picos ou alerta face aos picos das transações fora do padrão, neste caso, padrões do comportamento das transações. Isso também não é possível fazer com Excel desta vida, humanamente não é possível fazer. A verdade é que, volta aqui o princípio deste tema, e digo que essas ferramentas exigem muito investimento. São muito caras. Outro lado, que eu acho que é um dos pontos mais críticos que eu tenho apontado, é o tema da qualificação das pessoas. As pessoas, Este aqui, de facto, é um ponto crítico que é preciso pensar. É verdade que nós hoje, a nível nacional, temos cada vez mais especialistas, temos muitos especialistas mesmo. Além de especialistas, temos também aquilo que eu chamo de tudólogos, que sabem tudo. Consciente que não sabem nada, mas acham que sabem tudo. Hoje todo mundo é especialista em tudo. Há pessoas que foram ler as recomendações do GAFI, há pessoas que foram ler a legislação. Até tem na cabeça, obviamente. Foram ler as leis todas. Eu nem tenho sequer na cabeça, estou perdido. Mas essa gente acha que sabe tudo porque acha que basta isso. Então nós temos, para além de especialistas, temos também os tudólogos. Né? O mal foi ter criado a ciência da tudologia. Mas de fato aqui o ponto da qualificação do pessoal é mesmo muito crítica, porque quando eu me referi no princípio operacionalizar ou implementação efetiva das normas, operacionalizar esses processos, é preciso de facto ter muito conhecimento. É preciso de facto ter muito conhecimento. É preciso ter muito conhecimento porque quando tu chegas no terreno e sentas numa cadeira e alguém te pede para fazeres uma matriz de risco institucional, te pede para montares uma matriz de risco da AML, te pede para montares uma matriz regulatória, fazeres um processo de assessment, que as pessoas sinceramente bloqueiam completamente. E às vezes nem a especialização que tu tens pode ser até a especialização da ACAMS, que nem sequer te ensina a fazer isso. Estamos a falar da maior especialização, o maior reconhecimento do mundo, né, que é a americana, da ACAMS, não te ensina a fazer matriz de risco. Por isso, a verdadeira especialização é quem senta aí na cadeira e faz para mim. Exato. Não quero, obviamente, pôr em causa os diplomas das pessoas, mas, de facto, aqui o tema da qualificação do pessoal é, de facto, um dos pontos críticos, porque nós, neste momento, em Angola, cada vez mais precisamos de pessoas com domínio técnico, especialistas que sentam na cadeira e executam, operacionalizam
as normas. Depois não só, tu tens a exposição, como eu me referi há bocado, das relações com os correspondentes, por exemplo, que nós temos que fazer alinhado com aquilo que é as nossas normas, que são as nossas legislações, e também alinhar muitas das vezes com a vontade do correspondente, porque nós às vezes implementamos procedimentos, implementamos processos, implementamos políticas para agradar mesmo os nossos correspondentes, para estarmos alinhados àquilo que eles têm relativamente ao pedido de risco. Um outro grande desafio, e são vários, não vou enumerar todos, obviamente, o grande desafio é criar e manter relações de banca correspondente. Eu gosto muito dessa parte de falar das relações transnacionais. Se calhar podia fazer aqui, contextualizar aos nossos ouvintes o que é a banca correspondente, o que é uma relação de banca correspondente. Ok, obrigado. Eu empolgo-me, então vou avançando. Exato. Às vezes que está do outro lado do auditório, às vezes pode não ter essa percepção, às vezes fica a sensação que está a falar que é para pessoas que todos têm o domínio. Existem duas figuras que nós chamamos de contas, que são as contas nossas e as contas vostras. Os bancos correspondentes, na verdade, são intermediários financeiros. Porque nós devemos fazer uma operação, vou tentar ser o mais simples possível. Se eu tiver que fazer uma operação de pagamento, por exemplo, a Portugal em euros, eu não consigo fazer a operação diretamente, pagar diretamente o Banco de Portugal sem haver um intermediário. Ou seja, nós temos que ter uma conta nossa, por exemplo, vamos imaginar ter uma conta nossa no Banco A em Portugal, conta nossa que é uma conta em que é minha conta lá naquele banco, chama-se conta nossa, em que eu tenho que ter disponibilidade financeira nesta conta. Porque, na verdade, quando eu vou emitir um SWIFT, quando eu vou fazer uma operação via SWIFT, uma SWIFT, uma 103, por exemplo, para emitir esse pagamento dessa conta nossa, a dizer, vou dizer o quê? Debita a minha conta cá em Angola da Tatiana e credita a conta da Tatiana em Portugal no Banco B. Mas o dinheiro não vai no fio, como eu tenho estado a dizer. O que é que acontece? O que acontece é que, neste caso em concreto, eu emito aqui o débito, faço o débito aqui na nossa conta, mas faço a compensação debitando a minha conta em Portugal. Se eu não tiver dinheiro em Portugal, não consigo fazer o pagamento da conta da Tatiana. Pois é um processo de compensação. Então, os correspondentes são bancos que vão intervir nesta intermediação, até porque os euros não é nosso dinheiro, é nossa moeda. Por exemplo, há pessoas às vezes que não percebem, se o banco A aqui em Angola tem que fazer uma transferência em euros para o banco B aqui em Angola, mesmo que os dois bancos estejam dentro da mesma praça, não há compensação em moeda estrangeira em Angola, tipo nem nossa moeda. O dinheiro sempre passa por um correspondente. Não vai diretamente do banco A de Angola para o banco B de Angola, passa sempre por um intermediário. E para isso é o que eu digo, eu tenho que ter sempre lá uma conta nossa com disponibilidade, com dinheiro para poder instruir este débito. Porque se não tiver lá dinheiro, eu não faço essa operação de débito. Isto vale até para as operações de comércio internacional, inclusive, que é para nós fazermos operações de trade finance, neste caso, por exemplo, CDIs, por exemplo, quando eu tenho que importar alguma mercadoria, obviamente eu também tenho que ter a disponibilidade, até porque os bancos quando confirmam a carta de crédito, neste caso em concreto, os bancos não confirmam se tu não tiveres lá dinheiro. Não faz isso, nenhum banco põe o seu dinheiro em causa, mas acho que não vale a pena vai muito por aí. Mas esse de facto tem um dos grandes desafios. Deixa-me voltar aqui ao ponto que eu levantei, que é criar e manter relações de banca correspondente. Independentemente de entrar nesse tema das contas notas e contas vós tem a conta do outro banco que abre o nosso banco, né? Independentemente de entrar nesse caso, que a Tatiana desviou um bocadinho aqui. Para contextualizar a nossa audiência. É assim, eu podia se calhar ficar aqui a manhã inteira o dia todo a falar, mas vou tentando resumir o máximo, porque não depois entusiasmo, depois falo mais. Mas para não fugir aqui ao desafio, eu me referi em criar e manter relações bem correspondentes, porque é crucial para Angola. Angola é um país que vive essencialmente de importação e, como tal, precisa ter relações bem correspondentes. E digo isto que é um grande desafio, porque o nível da avaliação face o apetite, o risco, ou seja, a vontade que esses bancos têm de correr risco e face o risco de jurisdição, a avaliação é muito, muito complexa, é muito exigente. Exige que a gente esteja em altos padrões de conformidade, não é? E estamos a falar de conformidade, mas no sentido de que nós temos tendência a falar das coisas. Conformidade, compliance é conformidade, depois já é ML, que é uma parte do crime financeiro, mas a verdade é que se bate mais na parte do crime financeiro, que é a parte mais crítica. E esses bancos, para aceitar esse tipo de relações, para abrir a tua conta, eles têm que estar muito à vontade. E já cá estamos de volta. Hoje a nossa conversa é sobre integridade financeira e prevenção branqueamento de capitais. E o nosso convidado é o Dr. José Cerqueira. E antes de voltarmos ao tema que estava em cima da mesa antes do nosso intervalo, tem aqui uma pergunta de um ouvinte que quer saber: qual é o benefício dos bancos internacionais se relacionarem conosco se o risco pode ser alto? Eu aqui posso começar por dar logo uma resposta simples.
negócio é risco. Não existe negócio sem risco. Agora, uma coisa é verdade, é preciso efetivamente ter, no mínimo, a percepção deste risco, o que é que esse risco representa para mim. Que é para eu estar prevenido na gestão desse risco, mas negócio é risco. Não existe negócio de risco. Se os bancos se relacionam connosco, sendo nós de risco alto, é porque ganham com isso. É porque ganham, se calhar até ganham mais, não é? Ninguém trabalha de graça. Exatamente. Só relógio depois de comprado. É verdade, é Ganham e verdade. ganham bem de certeza, porque senão não fariam negócio. Por E isso, isto nem significa- podemos considerar que Angola é um país, quer dizer, como se fosse o país do mundo já com mais risco. Isso nem é verdade sequer. Mas isto significa que nós, tendo um risco maior, acabamos por pagar mais para ter essas relações? Custa-nos mais? Sim, também é verdade, né? Que o maior risco também custa-nos mais. Depois nós precisamos, né? Nós precisamos de ter essas relações de corresponder para podermos fazer operações no mercado financeiro internacional. E para podermos importar, se não tivermos banco correspondente, não conseguimos fazer pagamentos internacionais, não conseguimos importar. No mundo do trade finance ou do comércio internacional, as transações internacionais não conseguimos fazer se não tivermos bancos correspondentes. Não conseguimos fazer. E agora, entre transações internacionais, volto à questão que estava aqui antes do intervalo. O que é isto, então, de listas de sanções e entidades sancionadas? Na verdade, isto tem a ver com aquilo que é o GAFI, né, que é a Organização Financeira Internacional, que no fundo é um organismo internacional que cria ou que define as normas, ou as regras, os padrões relativamente a essas matérias de prevenção do crime, combate ao crime de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. E eles, por conseguinte, para além de definir essas normas, também no fundo, fiscalizam a implementação dessa norma, muitas vezes por via dos seus braços direitos, nesse caso o Isamalai, que vai a parte da África, mas mais aqui onde envolve Angola. E então eles, por conta dessas avaliações, as avaliações que eles fazem, eles também têm, entre aspas, matrizes de risco que é para cadastrar esses países face aquilo que é a cooperação nessas matérias, ou seja, existem na essência três figuras, que só posso chamar assim, que são os PTNCs, países ou territórios não cooperantes, que são aqueles que não implementam leis, neste caso, para prevenir e combater o capitais, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Neste caso, são países não cooperantes, desde logo estão na lista negra, nesse caso. Depois, já aqueles países que até têm leis, pode até ser leis robustas, mas têm deficiência de implementação efetiva, então ficam na chamada monitorização reforçada ou lista cinzenta. E depois tem aqueles países que têm boa nota, que ficam ilesos disso, entre aspas, mas isso não significa dizer que também não tenham deficiências. Obviamente que eu não conheço, daquilo do pouco que eu tenho estado a ler e aprender ao longo desses anos, não conheço nenhum país que não tenha deficiências. Aliás, até eu vejo muitas das vezes, há países que estão na monitorização reforçada do GAFI, ou chamada lista cinzenta, mas muitos desses países até têm deficiências críticas ou estão envolvidas, às vezes, em negócios muito críticos, na minha opinião também deviam estar também sob monitorização reforçada, mas conforme eu tenho estado a dizer, e disse aqui em off, o compliance, às vezes tem algumas coisas que não dá para perceber e eu prefiro até nem falar aqui para não gerar polêmicas nem assuntos. Certo. Mas e quanto tempo leva, então, para uma instituição financeira fazer esse rastreio? A partir do momento em que uma pessoa se apresenta ao balcão, vai abrir uma conta, vai fazer uma transação, como é que isso se processa? Por isso é que eu disse há bocado que os bancos têm aqui, de facto, um nível de esforço maior, um nível de investimento financeiro maior, de ferramentas altamente avançadas, com capacidade de fazer esse tipo de rastreamento, esse tipo de avaliação, mas também é preciso ter quadros muito qualificados para poderem, nesse caso, né, customizar ou configurar essas ferramentas face àquilo que é operativa da própria instituição, porque essas ferramentas até podem trazer, muitas delas já uma série de regras, uma série de processos já por defeito instalado, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento suficiente que é para moldar a ferramenta aquilo que de facto é o apetite do risco do banco, a avaliação do banco, é conhecimento que os bancos têm da sua operativa, da sua operacionalização, que é para garantir que as ferramentas estejam alinhadas àquilo que de facto
é o que o banco quer que o cliente pretende, até em função do contexto. Tem função do contexto. Agora, por exemplo, nós quando um cliente vai abrir uma conta na instituição financeira bancária, a ferramenta tem que ter a capacidade de rastrear em tempo real, esse é que é o ideal, em tempo real, para verificar logo esta entidade, conta a lista de entidades sancionadas, para ver se é uma entidade sancionada ou não, porque numa matriz de risco, nós, por norma, nós temos que ter, ou devemos ter, isso é a minha opinião, para o que vale, devemos ter 4 riscos, que é o risco baixo, o risco médio, o risco alto e o risco inaceitável. Se eu tenho um cliente, apanho um cliente, nesse caso, quando eu fazer o rastreio de um cliente para ver se esse cliente é sancionado ou não, se esse cliente tiver visado, por exemplo, que é um cliente sancionado, ligado ao terrorismo, o que é que seja, por exemplo, ou bem de capitais, crimes muito graves, para mim, entra logo na matriz de risco. Mas como é que eu sei que este cliente é visado ou é sancionado? Porque quando tu introduzes os dados para o sistema financeiro do banco, o core banco do banco, introduz aqueles dados mínimos e há campos 3, 4 campos no máximo, que são relevantes para fazer esse rastreio, desde logo o nome, nacionalidade, naturalidade, documento de identificação e data de nascimento. São 4 campos-chave, sendo que o campo principal é o nome. Ele faz o cruzamento do match pelo nome, com a lista de entidades eventualmente sancionadas. Nós optamos pela lista das Nações Unidas, mas obviamente para as relações de banco correspondentes nós temos que optar para outras listas, não podemos ficar sempre na lista das Nações Unidas. Nós optamos por defeito aquelas listas que são as padronizadas, obrigatórias, já digo assim mesmo, que é a lista da União Europeia, da OFAC e do Tesouro Britânico. Esse que é a HMT. Essas listas têm lá já cadastrado todas essas entidades sancionadas. Quando nós cruzamos o nome, ele vai bater João Manuel de Oliveira. Vai bater com o João Manuel de Oliveira, depois o técnico, o analista, vai avaliar se é a mesma entidade ou não. Se for a mesma entidade, depois vai ver que tipo de referência existe. Porque para além de identidade também pode ser PEP, inclusive, mas PEP não é uma entidade sancionada, obviamente que não, mas já desde logo vai te chamar a atenção que tem que ter um tratamento diferenciado. Mas nem que se for uma entidade sancionada, lá nas listas também já tem as referências todas em que essa pessoa está relacionada. E se for a mesma pessoa, já vais ver se tens o apetite de ter este tipo de risco, gerir esse tipo de risco. Ou se não vais ter apetite. Quer dizer, isso em tempo real é o ideal fazer isso. Agora, também pode-se fazer isso, por exemplo, D mais um, por exemplo, no dia seguinte, por exemplo, se rastei cair esse alerta. Só que ali, corre o risco da conta já estar aberta. Se eu faço isso em tempo real, antes da conta estar aberta, quando a introdução dos dados, porque por norma, quando se introduz os dados para o sistema do core do banco, ele cria uma entidade. Quando cria essa entidade, faz logo o rastreio, quer dizer, não tem um número de conta atribuído. Se nós detectamos que essa é uma entidade sancionada, que não temos apetite de ter esse risco de ter essa entidade como cliente da instituição, neste caso, podemos logo parar o processo a nível do compliance e não permitir que a conta seja aberta se ele for de risco inaceitável. Mas aqui, agora, eu fico com a questão. Quando é que nós sabemos que um cliente é inaceitável? Ou todos os clientes? Se eu posso, como instituição financeira, decidir, eu tenho apetite para este cliente e vou mantê-lo? Ou tem algum tipo de cliente que é obrigatoriamente inaceitável? Sim, desde logo tu tens países que já estão na lista negra do GAFI, por exemplo, a Coreia do Norte. É delicado. Se vem um cliente da Coreia do Norte abrir a conta, logo por conta da lista negra do GAFI, que é um país altamente sancionado, tu cadastras logo por defeito na tua matriz como cliente de risco inaceitável. Para este tipo de clientes não convém de todo abrir a conta. Isto é um exemplo mais prático que eu posso dar. E será que todos os bancos fazem isto? Mas também posso dar um outro exemplo. Sim. Mais nacional, que aliás também é um dos desafios que eu também aponto a nível do sistema financeiro angolano, que é o tema das fraudes, o combate às fraudes. Um cliente, por exemplo, que eu tenho comprovadamente a informação que anda metido em fraudes, por exemplo, até agora o aviso 224 BNA vem ajudar nesse sentido, não no sentido das fraudes, mas no sentido da colaboração entre os bancos, de troca de informação entre os bancos, com conhecimento do BNA e da própria UIF. E se imagina que eu tenho conhecimento que esse cliente, até via de outro banco, anda metido em muitas fraudes, para mim pode ser um cliente de risco inaceitável não abrir a conta desse cliente, porque é um cliente fraudulento, porque nós cada vez mais vimos que a conta estão sendo simplesmente usadas para fraude. Também é verdade que muitos estão a ser usados, mas seja como for, conta, por exemplo, de uma pessoa fraudulenta, que passa a vida a cometer fraudes, não me interessa ter esse cliente. Mas existe já uma lista onde constam clientes fraudulentos? Que eu saiba não, mas nós internamente temos. As instituições, no mínimo as instituições têm que garantir que internamente tem esse tipo de lista para fazer esse tipo de controle. Agora é verdade que, e acredito que também é um dos temas que está provavelmente em cima da mesa
das instituições competentes a nível nacional, de criar essa base de dados de clientes que andam metidos em fraudes, porque todos esses casos de clientes metidos em fraudes são denunciados, e as autoridades competentes devem estar a criar essa base de dados desses clientes para eventualmente haver esse tipo de fiscalização e não só também de consulta. De consulta. Não estou a dizer que um banco não pode aceitar e ter na sua carteira esse cliente fraudulento, mas no mínimo ali tem que aplicar diligência reforçada, tem que monitorar rigorosamente, diariamente, tudo que esse cliente vai fazer. E depois não repara que nós aqui falamos de fraude, já foge um bocado daquilo que são os mínimos impostos para a lei do AML no rigor dos $15.000 da avaliação, não obstante que os $15.000 que a lei define, mas as instituições não devem parar só pelos $15.000. Mas no caso da fraude, não há cá montantes. Se eu for um cliente fraudulento e que eu me predisponho a assumir esse risco e a monitorar, não vai haver montantes que é para eu monitorar. Qualquer tipo de transação que ele fizer, eu vou ter que monitorar, que é para garantir que ele... E isso também custa muito caro, que não sei se, sinceramente, se compensa um banco estar exposto a esse tipo de rigor de monitorização com tantos a fazer que tem, tanta carga operacional que tem. Acho que é mais fácil. É uma questão de escolher. Será que vale a pena esse trabalho todo ou não? Os custos não compensam, sinceramente, na minha opinião, daquilo que eu tenho experiência, os custos não compensam. Não compensam estar a cadastrar clientes de fraude e pôr aí na monitorização reforçada, para estar diariamente a monitorar o que eles estão a fazer, acho que são custos que não compensam, sinceramente. Mas isto é livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o que quer fazer, como quer fazer. Mas aqui também surgem outras questões, mas a primeira que eu vou lhe fazer é, quais são as medidas de diligência reforçada que são mais eficazes? É a diligência reforçada mais eficaz. Isso quando a gente fala as mais eficazes é sempre muito polêmico. Né? Pronto, então diga, o que são medidas de diligência reforçada? O que é uma medida de diligência reforçada? Exemplifica algumas. Quando se fala em diligência reforçada, assim, nós, por exemplo, quando um cliente vai abrir uma conta, existem requisitos ou informação mínima que deve ser recolhida sobre esses clientes que vão abrir uma conta. Desde logo, recolher todos os dados para o sistema, dados de identificação pessoal para o sistema e o bilhete de identidade. Isso é o mínimo, neste caso, para um cidadão nacional. Abrir uma conta e uma fotografia. Isto, de maneira geral, pode-se enquadrar-se numa diligência normal. Mas quando a gente fala já de diligência reforçada, eu vou tentar ser o mais prático possível. Aqui nós já estamos a falar, quer dizer, que para além disso, pedir mais informação. Quer dizer, até pode já pedir declaração de serviço, também podem estar hoje naqueles que são os padrões normais da abertura de conta, do cliente normal, a declaração de serviço, o recibo de salário. Mas se eu, desde logo, achar que eu tenho que aplicar uma medida de diligência reforçada, eu posso ir naquilo que eu me referi há bocado. Tentar logo perceber que tipo de relação que quer ter com o banco, que tipo de transações quer fazer com o banco, não é? Se tem alguém por trás, por exemplo, se for empresa ou mesmo um particular, se não é um testa de ferro, se é uma empresa, para saber quem está de facto o beneficiário efetivo, que risco eles representam para o banco, rastrear esse risco de efetivo é diferente, recolher mais informações, saber, por exemplo, se tem atividade, que tipo de atividade é que exerce, paralelamente àquela atividade que ele pode eventualmente... Então, é mais uma série de questões e pedido de informação adicional que você vai pedir, quer dizer, que vai robustecer mesmo o processo. Para além disso, para além desse processo do QIC, que é dessa avaliação, tu tens o risco dessa entidade, depois tens outras medidas que passam pela própria monitorização do comportamento da conta, das transações dessa conta, quer dizer, já numa perspectiva diferente, porque mesmo quando eu vou criar regras, por exemplo, de monitorização das transações, eu também tenho regras mais leves, mais softs nesse caso, e tenho regras mais apertadas. Se esses clientes são de alto risco, eu, por exemplo, posso aplicar regras mais apertadas. Por exemplo, se for um cliente de baixo risco, eu posso ter regras mínimas só de avaliar, por exemplo, transações de depósito em numerário, por exemplo. Mas se for um cliente de alto risco, eu vou monitorar, se calhar, todo o tipo de transações que o cliente faz. Transferências, tudo que entra, tudo que sai na conta. Quer dizer, vou monitorar isso tudo. Quer dizer, isto, no fundo, é eu aplicar mais do que aquilo que eu devia aplicar em condições normais, porque se eu imagino um cliente que está trabalhando numa empresa que vem abrir uma conta para receber os seus salários, gestão financeira bancária, eu vou pedir um documento de identificação, declaração de serviço, e isso é pacífico, isso eu acho que é suficiente para abrir a conta. Mas se for, por exemplo, de um cliente que seja de alto risco, por exemplo, uma ONG, organização não sem fim lucrativo, eu tenho que perceber até que tipo de transações querem fazer para o banco. Que tipo de relação querem fazer com o banco, que tipo de transações querem fazer com o banco, qual é o volume expectável, qual é o tipo de negócios, quem são os fundadores, quer dizer, qual é o verdadeiro propósito, onde é que estão baseados, onde estão sediados, quem são os possíveis financiadores, quer dizer, toda esta dinâmica eu tenho que implementar, quer dizer, isso é que nós chamamos de diligência reforçada, quer dizer, de fazer... E por que uma organização sem fim lucrativo acaba por representar esse risco todo?
Desde logo a partida já estão, por defeito, nos padrões do GAFI, comunidades de alto risco. E também na essência, por quê? Porque como é um tema que mexe com sensibilidade social, o que acontece é que muitos branqueadores usam esse canal que nos chama a atenção, né? Usam esse canal que é para branquear seus capitais. Usam esses canais que é para poderem fazer, de certa forma, aqui um caminho até de credibilidade, que amanhã depois entram para o sistema e têm grande credibilidade porque estão a fazer ações sociais. Muitos branqueadores fazem filantropia, fazem esses financiamentos, quer dizer, e passam ao lado porque mexe com a sociedade social, porque está a ajudar a população, está a ajudar as pessoas necessitadas. Então mexe muito. É mais um dos canais que as pessoas também usam, que é para poder, então, desviar a atenção, de certa forma. Isso para não entrar em muito detalhe, né? Sim, e isto tudo começou quando mencionou o aviso 2 de 2024 do BNA, que já mencionou também que é um aviso mais robusto. Que outras exigências estão neste aviso que acabam por ser, é deste ano, que acabam por representar algum tipo de novidade ou algum tipo de melhoria em relação ao que existia anteriormente? Falando na cooperação entre os bancos, e já existe essa troca de informação. Já mencionou que não temos exatamente uma lista global, mas que cada instituição financeira deve muito provavelmente manter a sua própria lista, e tem ali entidades como aquelas consideradas fraudulentas. Que outros termos ou que outras inovações existem nesse aviso que podem, se calhar, aqui melhorar a forma como se processa tudo isto? É assim, só vou fazer aqui uma parte relativamente a isso das instituições financeiras terem as suas listas. Quando nós, Angola, aderimos à lista das Nações Unidas, sanções das Nações Unidas, e eu me referi há bocado que... Há bocado que já existem algumas listas que já são consideradas listas padrões para quem está no circuito financeiro global, tendo em conta que existem bancos que, de facto, determinam como o sistema financeiro mundial opera, os bancos do World Bank, grupo de bancos. A verdade é que já existem listas que, por defeito, todos os bancos para se posicionar nesse contexto financeiro global têm mesmo que aderir. Não há volta a dar. E as principais listas são as que eu me referi há bocado, que é a lista das Nações Unidas, que é uma lista que a Angola adotou, mas não é suficiente de todo. Não é suficiente. Precisa aderir à lista da OFAC, estou a falar o mínimo, né? Não estou a dizer que isso não vicia o processo, obviamente que não, mas a lista da OFAC, estamos a falar a lista da União Europeia e a lista do Tesouro Britânico, que é a HMT. Essas listas são obrigatórias, não são listas próprias, são listas que as instituições financeiras bancárias têm que comprar, têm que aderir, têm que incorporar isso nas ferramentas de AML, que é para criar então os processos de automatismo para poder fazer esses rastreios em tempo real ou mesmo em batch, neste caso. Essas listas têm que ser criadas. Agora, as instituições financeiras também devem, é boa prática, criar suas listas internas. Caso referir-me, por exemplo, da fraude, nós, os indivíduos que vão cometendo fraude no banco, por exemplo, nós vamos cadastrando esses clientes, criamos uma lista interna desses clientes. As instituições podem criar essas listas internas. Aqui cada um pode ter a sua lista, né? Faça aquilo que vai registrando, vai cadastrando. Mas o que é fundamental, o que é crítico é mesmo aderir a essas listas internacionais, porque senão também não dá credibilidade ao teu sistema. Porque se a média disser, não, nós temos a ferramenta, mas fizemos o rastreio contra a nossa lista, eles vão não querer perceber, vossa lista. O que é isso de vossa lista? Vossa lista de que é isto? Não dá credibilidade absolutamente nenhuma. Então nós temos que referenciar essas grandes listas das Nações Unidas, do Tesouro Britânico, da OFAC e da União Europeia. Entrando aqui para o tema do aviso 224, o aviso 224 que veio revogar o 1420, de facto traz aqui muitos temas interessantes. E um dos temas interessantes, que também já estava abordado, mas isso veio ajudar a clarificar. Muitos dos temas até nem são novos, mas o aviso 224 veio, no fundo, ajudar a clarificar um bocadinho melhor alguns temas que não tinham entendimento correto. E dentro desse aviso tem muitos desafios, obviamente, tem muitos temas, como, por exemplo, o tema da avaliação institucional do risco, que decorrem, inclusive,
dos bancos terem anualmente que fazer, anualmente ou de 2 em 2 anos, dependendo da dimensão, da complexidade, não só, fazer uma avaliação institucional do risco, que é uma matéria altamente complexa, devo dizer, que é reportada ao regulador BNA a 10 de março do ano seguinte, referente ao ano anterior. Esta matriz de risco institucional incorpora tudo que são aqui os controlos, quer dizer, no fundo eles fazem uma avaliação transversal do risco a que a instituição está exposto, quer dizer, existem várias formas de fazer, partilho aqui simplesmente da minha experiência, é preciso avaliar todo o risco que a instituição está exposta, desde o risco operacional, risco de negócio, incluindo o próprio risco reputacional. E para isso é preciso construir uma matriz com as devidas ponderações, com devidos indicadores, com as devidas variáveis, todas devidamente montadas numa lógica, não é? Que é para depois haver aqui algum algoritmo matemático para fazer os cálculos e atribuir os riscos face àquilo que efetivamente a instituição tem implementado no rigor a nível do seu sistema de controle interno. Porque nesta matriz tem que estar visado e versado aquilo que se tem de facto da robustez do sistema de controle interno de forma transversal, desde políticas, procedimentos, incluindo o processo e a parte operacional, inclusive como é que é feito na prática todo esse sistema. Todos esses sistemas são absorvidos nessa matriz, que é para depois dar então o resultado final, que é então que vai dizer qual é o risco da instituição relativamente a este sistema de controle interno. E isto é de facto uma grande inovação. Não é novo agora na VIS 2024, mas veio ajudar a simplificar isso. Mas também dá aquela margem também de dispensar essa avaliação com tanta regularidade, tanta robustez, também dependendo da complexidade e da dimensão também das instituições. Eu estou muito focado para as instituições financeiras, bancárias, que isto aqui tem um nível de implementação diferente. Um outro tema que essa VISO também vai fazer referência relativamente às ferramentas e aplicativos informáticos, que ele até já vem mesmo ativo para implementar, para fazer a implementação efetiva, mas ainda está muito na moda de se falar, né? Na prática, de facto, operacionalizar todas essas normas, toda essa legislação, toda esta regulamentação. É preciso muito mais gente a nível nacional que tem domínio efetivo dessas matérias, porque só dessa forma conseguimos, de facto, ter um sistema de prevenção bastante robusto. Isto é para abrir aqui o parênteses relativamente à capacidade da pessoa. Agora, a forma de aprendizado. A forma de aprendizado, essencialmente, é mesmo o apetite ao aprender, né? É mesmo a curiosidade. Isto passa por uma série de fatores. Ficar exposto cada vez mais a estas matérias. Se eu quero entrar para o mundo do compliance, obviamente, o melhor que eu tenho a fazer é ficar exposto a esta matéria, né? Interagir com pessoas que têm conhecimento, ler bastante, ouvir muitas notícias, ler muitos artigos sobre isso, interagir nesses fóruns, quer dizer, toda esta dinâmica de interação, no fundo, vai nos dar esse conhecimento e trabalhar mesmo nessas matérias. Acima de tudo, para mim, é fundamental trabalhar nisso, porque também ficar exposto a isso tudo. E não trabalhas, não vive nesse ambiente prático também, isso vale o que vale. Então é preciso entrar mesmo para este mundo mesmo prático, trabalhar mesmo nesse sistema da conformidade, prevenção do risco de capitais, que é para poder também ir conciliando aquilo que vais lendo de teoria com a prática, para começar a perceber, olha, li aqui isto na lei, depois ver na prática, ok, então a correlação é esta, quer dizer, isto é preciso de facto estar exposto o máximo possível de informação, aliás, é a melhor forma de aprender, né? E aqui, como em termos de pessoas, formação e também aquilo que são as obrigações das instituições, nós mencionou também que uma das obrigações previstas em lei é a obrigação de formação. Qual é, então, o papel, nesse caso, de conselhos de administração, de administradores, de chefes de equipa, para garantir que esta formação existe ou que este aprendizado constante realmente existe dentro destas equipas? Aqui começamos logo com uma coisa que nós gostamos muito, que de certa forma é moda, né? Que se fala a cultura top-down, né? A cultura tem que vir de cima, né? O nosso lema aqui do programa é esse: sucesso começa no topo. O exemplo tem que vir de cima, obviamente. Obviamente que o exemplo tem que vir de cima, mas não podemos também, as pessoas que estão mais abaixo, não podem só esperar que o exemplo venha de cima. Todos nós temos que ter essa cultura. Mas essa cultura faz-se exatamente com a formação, com a sensibilização, não é? Porque esse tema do branqueamento de capitais, do crime financeiro, dessas normas todas, padrões todos, no fundo, é um processo muito disruptivo para a nossa realidade.
precisa de muito disruptivo para a nossa realidade, precisamos de facto fazer aquilo que chamam de mindset. Né? Mindset. Mudar o mindset. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. E isto, de facto, exige sempre algum esforço, até porque o ser humano é muito resistente à mudança, principalmente quando nós já temos uma dinâmica operacional. Fazemos as coisas numa determinada lógica e de repente temos que mudar, percebendo que aquela lógica não é mais correta, temos que mudar. Diz que o ser humano, por natureza, a nível da neurociência, que para mudar um hábito tem que fazer aquela rotina durante um espaço de 21 dias, que é para mentalizar no subconsciente, que agora existe uma nova rotina subconsciente, é automatizar o processo, porque nós seres humanos somos seres de hábitos, e esse automatismo tem que ir no subconsciente, porque senão não funciona aquela mudança no mindset. E a verdade é que, para além dessa cultura que tem que ser trazida à baila pelo top, neste caso, pelo board, neste caso, preciso também, quer dizer, perceber que, por exemplo, um funcionário bancário, independentemente disso, ele também tem que perceber que ele tem que ter uma mentalidade diferente. Tem que ter uma mentalidade de rigor, de integridade, de responsabilidade. E isto, eu não acho que o próprio board dos bancos diz logo a obrigação também de fazer com que as pessoas tenham responsabilidade. Fazer com que o funcionário tem que ter mentalidade de integridade, de rigor, de seriedade. Eu acho que qualquer funcionário bancário, desde logo, tem que perceber que entrou para um mundo diferente, um mundo que vive da credibilidade, vive da reputação. Ele tem que ter essa mentalidade. Isso tem muito a ver até com a própria educação que as pessoas já trazem de casa. Isso constrói-se com a educação, porque nós, quando as pessoas são bem educadas, não preciso chegar na empresa para a empresa me reeducar. Eu, José Cerqueira, o banco não trouxe nada na minha vida de novo nesse aspecto de rigor, de integridade, de seriedade, de responsabilidade. O banco não trouxe nada para mim na minha vida. Eu já sou assim, por natureza. É uma coisa que já decorre da minha educação, que já trouxe de casa. Não foi o banco que me fez ser uma pessoa séria, nem o banco que me fez ser uma pessoa responsável, não é o banco que me fez ser uma pessoa íntegra, honesta, não é o banco. Mas estes valores podem ser aprendidos? Podem ser trabalhados, podem ser melhorados e consequentemente, podem ser aprendidos. O ser humano até aprende tudo. O ser humano nasce sem saber nada, praticamente, né? E vai aprender tudo ao longo da vida, mas é verdade que... Eu não quero fugir aqui do tema, mas é verdade que a instrução de base para as crianças, desde logo, na mentoria que nós fizemos às nossas crianças, desde a época da formação do próprio cérebro em si, aquela educação que tem em casa, isso tem grande relevância, grande impacto, porque há comportamentos que são adotados pelas famílias, desde logo, na educação dos filhos, que isso depois pode criar deturpações lá para frente, que as crianças depois, ou as pessoas depois, podem depois ter dificuldade depois de moldarem-se. As pessoas são moldadas logo a partir da infância. Por isso é que eu disse que o banco não me trouxe isso, não me trouxe responsabilidade. Não foi o banco que me ensinou a ser responsável, não foi o banco que me ensinou a ser íntegro, a ser sério, a ser rigoroso. Não foi o banco que me trouxe isso. Eu já levei isso para dentro do banco. E como é que nós podemos superar então aqui a resistência? A resistência para as normas, a resistência para os princípios, porque existe e acaba por interferir nos processos. Como é que se supera isso? Desde logo para dizer que a resistência é normal, porque o negócio é risco. Não existe negócio sem risco. Nós também não podemos ser mais papistas que os papas, né? Nós também não podemos fingir que a gente sabe das coisas. O negócio é risco. Aqui é importante termos a verdadeira percepção do risco, né? Temos a verdadeira noção deste risco que estamos expostos e não nos expormos tanto. Obviamente que aqui a mentalidade tem que ser de rigor, de conformidade, até porque hoje o compliance não pode ser visto como simplesmente prática de conformidade, de mitigação de crime, não é só por aí, tem que ser visto até como um pilar estratégico do board dos bancos. Hoje o compliance tem que garantir este lado, que tem que estar alinhado à estratégia do banco. Os bancos hoje, sistema financeiro hoje, tem que ver a conformidade, a mitigação do crime financeiro, com um pilar estratégico, porque um banco que não tem essa credibilidade de conformidade, até tem dificuldade hoje de fazer negócio. Isso é verdade, é uma vantagem competitiva cada vez mais. Então é preciso, de facto, ter esse rigor. Agora, mudar essa mentalidade, mesmo por via de formações, sensibilizações, muita conversa, criar essa ideia de conformidade, de rigor, porque, acima de tudo, independentemente de nós até falamos do risco da AML, conforme eu disse há bocado, o que é banco? O banco nem só dá confiança. Alguém entregar bens ou dinheiro a outra e essa pessoa guardar, quando a pessoa voltar, se encontrou lá os bens, né? Encontrou lá o dinheiro, quer dizer, tem a ver com confiança.
E então os bancos têm que criar essa confiança aos depositantes, aos seus clientes, e aí também, não só, o próprio compliance também tem a missão também de proteger o banco para não ser instrumentalizado para fins ilícitos, porque se um banco, por exemplo, ficar muito visado em termos de fraude, que é a descredibilidade social, se um banco, por exemplo, ficar muito visado e referenciado, que o dinheiro desaparece das contas, que é a descredibilidade, quer dizer, independentemente, nós falamos aqui do compliance e da AML, isso são princípios bases, né? São, no fundo, os verdadeiros pilares para que um banco exista, né? Obviamente. Agora, é um trabalho todo muito grande de sensibilização, não só a nível das instituições financeiras bancárias, mas tem que ser um trabalho nacional e que tem sido feito, e é preciso fazer mais esse trabalho para mudar mentalidades, mudar o mindset, neste caso. Certo. Né? Fazer aqui o nome da vossa rádio. Mas agora, Cerqueira, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Já estamos no fim, praticamente, faltam poucos minutos. Mas vou-lhe fazer uma pergunta um bocadinho polêmica. E eu sei que me disse no off que não queria muito entrar no tema. E também não é nossa intenção, mas vou-lhe fazer na mesma. Angola faz parte da lista cinzenta do Gafi, certo? Entramos muito recentemente e eu sei que o Cerqueira esteve envolvido nas equipas que trabalharam com a avaliação mútua, quando esteve cá a equipa de avaliação do ESA Malaga, em Angola, e do Gafi, tiveram várias entidades. E agora fazemos parte e o que é que temos que fazer para sair? Não vou questionar o que nos pôs lá na lista, seria um outro programa completo. Mas quero saber, e falou que temos que trabalhar e formar e mudar a mentalidade, e existem, e porque banca é confiança. Sim. Então, e fazer parte desta lista abala a confiança dos mercados internacionais em Angola. O que temos então todos juntos como entidades supervisionadas, entidades sujeitas à lei, fazer para sairmos desta lista? É verdade, obrigado. Efetivamente, eu não quero entrar muito neste tema, para evitar até polêmicas, mas o que é que temos que fazer? O que é que Angola, na verdade, tem que fazer? Angola, na verdade, tem que fazer, todos, de uma maneira geral, temos que robustecer os nossos sistemas nacionais, melhorar aquilo que o Gafi apontou como deficiências, e Angola está a fazer o seu caminho, muito bem. Melhorar essas deficiências, né? Depois comprovar o Gafi, nesse caso os avaliadores do Gafi, que as melhorias foram implementadas, que as coisas estão a funcionar. Para o Gafi sentir conforto com essas melhorias. Obviamente que é sempre um desafio, porque independentemente disso, nós, cada vez mais, conforme eu disse, o sistema financeiro global está sempre exposto a muito risco, né? Porque é o dinheiro. É o dinheiro, porque conforme o sistema financeiro global vai avançando, os criminosos também vão avançando. Os criminosos está sempre um pé à frente da justiça, frente, né? É verdade. Das normas, do combate. Então, essas melhorias, independentemente de haver algumas melhorias que o país tem que fazer relativamente a dar boa nota, a avaliação do Gafi, isso não deixa de ser um desafio constante, porque nós também queremos ter um país bom, um país com controles robustos, um país comprometido, um país estável, um país com segurança, um país onde, de facto, as coisas funcionam bem, a gente viva bem, efetivamente. Agora, é um desafio que está em cima da mesa, mas eu acredito que as autoridades competentes estão a trabalhar na matéria. Existem equipas multissetoriais a trabalhar nestas matérias diariamente. Eu sei, tenho esse conhecimento. E agora está a fazer o seu caminho neste sentido, que é para, de facto, conseguir, então, melhorar esses processos que foram. Eu sei que queres entrar em muita conversa, mas conforme eu disse, eu prefiro não entrar muito nesses temas. Já estamos nos minutos finais e já não há tanto tempo assim para falar, mas se calhar arranjamos um outro programa para discutir só os aspectos práticos, porque uma das principais lacunas é a implementação efetiva, não é? Não é tanto o que existe de norma, de lei, o que está escrito, mas é o que na prática é feito, e há uma diferença. Sim. E é aqui onde nós divergimos dos tudólogos, porque acha-se que está escrito numa lei o suficiente, mas ela ser efetivamente implementada e ter resultados desta implementação faz toda a diferença na forma como ela é avaliada. Sim, claramente até porque esta avaliação não foi avaliação de normas, foi mesmo avaliação de implementação efetiva. Esta avaliação da GAFI foi exatamente vertida nesse sentido, de implementação efetiva. Por isso é legítimo. Palavras finais, Cerqueira. Palavras finais, acho que não tenho muito a dizer. Dizer apenas
quem gosta, de facto, quem se identifica com compliance, que faça seu caminho, que há muito mercado, para toda a gente dar seus contributos. Os contributos não são dados só para quem está dentro do sistema financeiro bancário, mas há outras formas de dar contributos. Outra coisa que eu também queria também pedir é para termos algum cuidado com o que se fala. Nós, obviamente eu fico feliz e é bom ver que há hoje muitos especialistas em compliance, né? A gente que sabe a lei toda, e mais alguma coisa, mas eu apelaria sinceramente para que as pessoas que sabem, mesmo que não sabem, evitassem falar muito. Não falem muito, deixem as pessoas de facto que sabem falarem sobre isso, porque nós tem muita gente que vem falar de tudo, até de coisas que não têm conhecimento, e depois vai influenciando opiniões, vai criando opinião. E isto não é bom. Nós temos que começar a ter uma cultura de alguma humildade nessas matérias, mas não estou com isso a dizer que as pessoas não possam falar. Estou a me referir concretamente, objetivamente, às vezes as pessoas falarem de tema que ele sabe que não sabe e está a falar. Isto, como a Tatiana disse, o Malfoy tem criado a todologia, né? A ciência dos tudólogos, que sabem tudo. Mas que eu digo, uma palavra é apelo que o país continue de facto no caminho que está a fazer o seu trabalho, não é? As autoridades competentes estão a trabalhar, as equipes multissetoriais estão a trabalhar nesta matéria, que é para melhorarmos de facto o ambiente nacional a nível de robustecimento e do compromisso de Angola nessas práticas, e para tirarmos rapidamente Angola desta lista cinzenta, que eu até tenho ideia que Angola vai sair antes. Tenho certeza que sim, eu acredito, eu confio nisso. E continuamos a fazer o nosso caminho, que é para também continuamos a ter esse respeito internacional, até porque precisamos de estar inseridos no contexto financeiro global. Muito obrigada, Cerqueira, por ter vindo cá hoje. Muito obrigada por partilhar toda esta experiência e tanto conhecimento. Já passou 1h30, não parece, mas foi muito rápido. Eu vos despeço, Tatiana Muongo. Tivemos aqui a Leila na assistência técnica. Temos também aqui a nossa equipe a audiovisual. Fiquem atentos às redes sociais da Rádio Mindset para terem acesso aqui aos vídeos da nossa conversa e às nossas discussões. Muito obrigada pela vossa audiência, pela participação, pelas perguntas enviadas e fiquem conectados para a próxima edição do programa Tom do Bordo.